Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Reinaldo, sou professor da UFJF, campus de Governador Valadares, onde eu coordeno o NAGO, que é o nosso núcleo de agroecologia. E hoje nós estamos aqui no perfil do Instituto Shirley Jurkurnan Krenak, que é um grande parceiro nosso aí, né? Inclusive a Shirley, coordenadora pedagógica do nosso programa de extensão, e também parceiros do Centro de Referência em Direitos Humanos da UFJF, e dando sequência ao nosso projeto da Pluriversidade dos Povos e Comunidades Tradicionais do Uatu. Né? A gente, antes da pandemia, né, vinha organizando cursos de extensão sobre história e cultura indígena, afro-brasileira, sempre protagonizados, né, dando voz, lugar de fala para os povos indígenas, para os mestres e mestras indígenas, camponeses, quilombolas. E no contexto da pandemia, nós estamos organizando esses debates ao vivo na forma dessas lives aqui, né? E hoje, dando sequência, né, ontem a gente remarcou essa live para hoje. Temos a grande alegria de contar aqui com a Samantha Rossicina Juruna, né, representante do povo Chavante, que vai falar para a gente um pouco hoje sobre a história e cultura do povo Chavante. É, Era para ela estar com a gente presencialmente em abril, num evento que a gente ia fazer, do Cine Debate Indígena, né? Mas com a pandemia não foi possível. Ela já está na área aqui, então vou chamar ela para entrar na conversa e a gente iniciar. Oi, Boa tarde, Reinaldo. Cicina. Ficando aqui pra não cair. Tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo bem. Tô ouvindo Ah, bem, sim. ó, primeiramente, gratidão enorme aí por topar participar com a gente aqui dessa conversa, né? Um prazer aí de poder conversar com você, nem que seja à distância, né? Era para a gente estar se encontrando pessoalmente, todo mundo lá em Valadares, em abril, mas nesse cenário tão complexo que a gente está vivendo, né? Além de dar continuidade às atividades, a gente também buscando aí ocupar as redes sociais, né, com a voz indígena, a voz dos povos originários. Então, gratidão mais uma vez aí pela participação, pela força e, Eu que e é eu que isso, agradeço. pessoal. Você pode ficar à vontade para se apresentar, né? Uhum. Bem, primeiramente, né, então agradeço em nome da Shirley e do Instituto também a sua disponibilidade. Como você mesmo já falou no início, era para estar com vocês em Governador Valadares, até eu tinha falado com a Shirley, nossa, será que dá tempo de ir na aldeia? Eu queria ir na aldeia de vocês, conhecer também. Porque, assim, quando a gente tem oportunidades para estar participando de algumas atividades com povos indígenas, sempre que possível, eu tento estender 2 ou 3 dias a viagem para também estar tendo a oportunidade de alguma comunidade, né? Conhecer também a realidade de outros indígenas também. E, né, como você mesmo disse, por conta da pandemia, a vida social está online, né, por assim dizer. Bem, meu nome é Samantha Ossicinã, eu sou do povo Chavante, do estado aqui do Mato Grosso, e eu tenho formação na área de serviço social e sou mestre em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília. Atualmente, eu apoio na parte de secretariado, mas também de mobilização e articulação política da Namucurá Associação Chavante, que é uma associação local, né, uma associação comunitária de base, que, no caso, minha aldeia Namucurá fica aqui na terra indígena São Marcos, que é uma das 9 terras indígenas chavantes, e o nosso município de referência é Barra das, no qual eu estou comunicando com vocês daqui. Né? Nesses processos pandêmicos que a gente está vivendo, a minha referência está sendo praticamente Barra do Garças,
porque aqui, além de ter uma melhor conexão de internet, eu consigo continuar contribuindo nesse processo de articulação política também, não somente da associação, mas também contribuindo para filtrar informações que possam chegar nas nossas comunidades. Porque a gente sabe, com essas novas tecnologias, é muito fake news, muita informação que não é real. E, assim, na minha aldeia já tem internet e, como eu falei, não é de boa qualidade, mas as informações chegam. E, então, eu tento contribuir também, filtrar essas informações para que não somente a minha família, mas que a comunidade possa estar informada do que está acontecendo com as questões indígenas, não somente específico Chavante, mas também a nível de Brasil também, né? Quais são os nossos enfrentamentos? Hoje, atualmente é a pandemia, mas não é só a pandemia, né, que a gente está enfrentando, É a pandemia e né? o patrimônio. É justamente, até porque em relação ao próprio povo, são 9 terras indígenas, né? A população tem aproximadamente 23 mil indígenas chavantes, e cada terra indígena, apesar de ser um povo só, também existe especificidades por terra indígena e também por comunidade. Né? Às vezes as pessoas falam, ah, isso não é uma liderança. Eu, particularmente, não me considero uma liderança, eu considero uma referência, uma porta-voz, no sentido que não é eu, mas que tem outras pessoas também. E algumas não são falantes de português. Então, assim, muitas das vezes as minhas experiências, as minhas reflexões que eu faço, não é somente eu se ensinando de acordo com a minha vivência, mas também tentando trazer essas outras perspectivas, dessas outros chavantes também que não estão falando português. E hoje a terra indígena São Marcos é a terra indígena que tem a segunda maior população indígena de Chavante, são quase 2 mil. Na minha comunidade é em torno já de quase 600 pessoas. Então, assim, é uma das comunidades mais antigas da terra indígena São Marcos, é a aldeia Namuncurá. E, assim, e como, né, já tem nas mídias sociais, é um povo, como muitos outros, têm sofrido diretamente um impacto dessa pandemia. Né? Os primeiros casos que apareceu foi em início de final de maio para junho. E quando assim que chegou, pelo menos na terra indígena São Marcos, o primeiro caso que foi constatado foi na terra indígena de Maranhão-Sede e posteriormente na terra indígena São Marcos. E na terra indígena São Marcos foi onde foi concentrado o epicentro, né, desses casos. Né? O último boletim que eu tive acesso foi de sexta-feira passada, e de sexta-feira passada a gente tinha quase 300 casos, e desses quase 300, mais de 200 somente da terra indígena São Marcos. E como é que a gente está enfrentando isso, né? Bem, as informações chegam de fato, né? O que é essa pandemia? Enquanto organização, enquanto NACS, a gente fez como se fosse um card, né? Um informe em português, mas também na língua chavante, que eu tive o apoio do Leandro Apsiré, que é um professor da rede estadual indígena, e ele fez a tradução, no qual a gente colocou, né? Onde surgiu esse vírus, como ele é transmitido, as maneiras de se prevenir. Então, isso foi em meados de abril, antes mesmo de ter chegado o vírus nas nossas comunidades. E quando chegou assim, como diz, chegou chegando, né? Já chegou de uma forma que, infelizmente, em um mês, no primeiro mês, foram mais de 30 óbitos, isso num contexto geral, enquanto o povo chavante. E chegou um final de semana que teve 10 óbitos no final de semana, em 24 horas foram 10 óbitos. E desde então, pelo menos a minha referência, né, que é a aldeia Namuncurá, muitos têm se tratado com medicina tradicional desde então. Assim, já se praticava, já se pratica, na verdade, o uso da medicina tradicional, mas por conta da pandemia, fortaleceu, na verdade, esses conhecimentos milenares que tem, né, que vão passar de geração em geração. Claro, não é a cura, né, para a Covid-19, mas é uma maneira também de prevenção. Então, é dessa maneira que tem sido o processo da pandemia na minha comunidade.
É complicado, né, essa situação. A gente está acompanhando aí como que, né, as providências aí tomadas pelos governantes, né, são insuficientes, né, e tem atingido aí os povos indígenas essa pandemia com muita força, né? É uma situação complexa. E a gente pode dizer que é um momento histórico de resistência, mais um grande momento histórico de ataque aos povos indígenas, né? Nesses 520 anos aí de história da invasão europeia, né? É mais um marco histórico aí que exige essa mobilização e resistência dos indígenas e até mesmo a luta por visibilidade, né? Num contexto em que nem a nossa educação não passa para a população qual é a realidade dos povos indígenas. Então, aí eu queria te perguntar um pouco sobre, em relação ao povo Chavante, nós estamos vivendo atualmente um momento histórico de ataque, de luta, né? Mas você destacaria outros marcos históricos aí nesse processo de colonização que são relevantes aí para contar um pouco da história do povo Chavante, para quem às vezes não conhece nada? Então, o meu povo, de acordo assim as histórias, né, que vai passando de geração em geração, se tem memórias que o nosso povo saiu, na verdade, na região sudeste, ali do estado do Rio de Janeiro, e que a partir do momento que houve a colonização, né, o povo foi seguindo, então, Rio de Janeiro, aí passou por Minas Gerais e ficou um tempo e seguiu. E o povo que ficou, né, hoje em Minas Gerais, acabou se tornando o povo Chacriabá, e conforme foi seguindo, chegando no Goiás, sendo o Xerente, que na época o Goiás ele não tinha um Tocantins ainda, né, era só Goiás. E a partir com a divisão do estado, então os Xerentes hoje estão localizados ali na região do Tocantins, e nós, Chavantes, quando chegamos aqui no estado aqui no estado de Mato Grosso, né? Nosso bioma é o Cerrado. E os primeiros contatos, né, assim, digamos, contatos de colonização mesmo, com o meu povo foi na década de registro, na década entre 40 e 50, que quando teve os primeiros contatos com o povo Chavante. E, ou seja, a gente tem 80 anos, mais ou menos, né, de contato com a sociedade não indígena. E as primeiras terras indígenas, elas foram demarcadas já na década de 70 e 80, né? A terra indígena São Marcos, a minha terra indígena é um território que tem aproximadamente 188 mil hectares. A gente está aqui localizado na região leste do estado do Mato Grosso, aqui na divisa entre Mato Grosso e Goiás, né, que tem como o divisor o Rio Araguaia. Essa é a nossa trajetória, por assim dizer. E em relação a esses processos pandêmicos, antes mesmo do coronavírus, teve também uma época que teve uma grande perca também no povo por conta do sarampo. Então, assim, foram retirados os chavantes que hoje, né, que estão em Maranhão-Sede, foram retirados daquela área, obrigados a ser retirados daquela área, e vieram para que hoje é a localidade da terra indígena São Marcos. E nesse processo de trazer eles de lá para cá, foi quando já vieram infectados, quando deram, vamos dar roupas, né? Vamos dar roupas, porque índio tem que vestir roupa, né? Não pode andar nu. E quando teve, então, uma grande perca também de muitos chavantes nessa época por conta do sarampo. Então, a gente ainda tem anciões que lembram a gente fala assim, são as memórias vivas, né? Que a gente tem anciões que viveram nessa época e contam esses relatos. E em relação, nesse mesmo período também, foi quando começou o processo de catequização do povo Chavante. Né? A terra indígena São Marcos é uma terra indígena que tem uma missão salesiana e que isso modificou a cultura de um todo, não somente em questão da roupa, mas em questão das práticas religiosas também. Hoje todas as aldeias têm se não tem uma igreja construída, tem um local onde é a referência, onde é praticada
as missas, né, no dia de domingo. E a missão salesiana, ela fica localizada na aldeia São Marcos, que foi a primeira aldeia da terra indígena. E teve um período também de internato, no qual muitos chavantes, naquela época, ficaram no internato para aprender coisas da sociedade não indígena, né? Os meninos eram separados das meninas e, consequentemente, separados das suas famílias, e as meninas eram ensinadas a cozinhar, a costurar, os meninos eram ensinados a como manusear roças. Então, assim, teve um lado positivo, por assim dizer, a partir do momento que se tem um conhecimento, algo que vai contribuir com o povo, mas teve essas outras mudanças em relação às práticas religiosas. Isso não é na minha região, mas tem outras regiões chavantes que qual predomina é a religião evangélica. Mas isso não significa que o meu povo deixou de praticar as práticas culturais. As práticas culturais permanecem e é muito viva até hoje, mas por conta da pandemia também, na terra indígena São Marcos, 2 aldeias estavam em processo de cerimônias, de rituais, em processo de passagem de furação de orelha, que é um dos momentos quando tem a passagem dos meninos para se tornarem homens. Né? É um ritual que dura praticamente o ano todo e tem várias fases. E por conta desse processo pandêmico, teve que ser adiado também, né? Por conta da aglomeração. Pois é, acho que você destacou alguns aspectos muito interessantes aí nessa fala, né? Um a respeito dos outros processos epidêmicos, né? Como quase como uma guerra biológica que fez parte desse processo de colonização, né? Então, você para dizimar vários povos, né? Eu acho que o próprio Douglas Krenak, os Krenak relataram aqui um processo muito similar, né? Com a questão da distribuição de roupas lá nos Krenak, eles relataram muito a questão da varíola, o tanto de Krenak que isso matou. E isso é um padrão geral aí, se a gente for pensar no processo de colonização. O Davi Copenau mesmo fala, né, da Chauara, né, as fumaças de epidemia que os brancos levaram junto. E outra coisa que você destacou também é esse processo das missões religiosas, né? Que sempre tiveram uma relação contraditória, né? Por um lado, oprimindo diversos aspectos da cultura local, né? Provocando até o que se pode chamar de um etnocídio, né? De alguma forma, mas que também, comparado à guerra aberta do processo de colonização, até que eles eram mais humanos. Mas assim, e aí como você falou, manter práticas religiosas e a língua, vários traços culturais é uma forma de resistência, né? E como é que foi essa resistência aí para manter determinados traços culturais nesse processo também de colonização religiosa aí num povo que teve essa presença tão forte da missão, né? Uhum. Bem, eu costumo dizer assim, Reinaldo, que eu sempre falo, né, que além de, enquanto povos indígenas, a gente tem uma diversidade de 305 povos no Brasil, falantes ainda 274, sem contar com mais de 100 pontos que a gente tem de povos para o isolamento voluntário, né, que ficam mais na região norte e tem alguns aqui também no estado do Mato Grosso. Então, esse processo de colonização, quando eu falo de diversidades, não, igual eu falei, a gente é um povo chavante, mas que tem especificidades também de cada terra indígena. E isso também traz a própria questão da colonização de cada povo. Cada povo sofreu uma colonização diferente. Todas foram agressivas. Né? Não acho que não adianta falar que teve um que sofreu menos, um que sofreu mais. Foram processos diferentes de colonização e de genocídio mesmo, né? A gente vê povos, por exemplo, que foram obrigados a sair do seu território e estarem nas cidades hoje. E hoje tem outros enfrentamentos. Ah, será que é indígena? Não é? Está na cidade, mas ele deixou de ser indígena.
Então, acredito que a gente tem que ter um cuidado também, quando se fala de Brasil, é ter o conhecimento na história. Que Brasil é esse? Que história foi essa? O que enfrentou cada povo nesse processo histórico? Então, assim, por exemplo, mas Chavante é falante da língua, mantém seu ritual, e se tem outro povo que não é falante, ele não é indígena, não significa isso. Cada qual teve um processo de resistência. Por exemplo, se a gente for chegar alguns povos do Nordeste, até onde eu sei, tem somente o Funiô, né, que é falante da língua ali na região Nordeste. Mas não significa que os outros povos do Nordeste não são indígenas, são sim. Uhum. Dando uma chamada aqui. Ah, acontece. Não. Então, assim, então, esses são indígenas. Eles mantêm os seus rituais, mantêm a pintura, mantêm o processo. Os povos indígenas, né? Em relação já a nós, específicos como Chavante, teve sim aqueles que foram mais resistentes e outros não. Não significa que são católicos, mas pelo menos na minha terra indígena, boa parte é católico, boa parte continua frequentando a igreja. E teve sim um processo de resistência, mas assim, a percepção que eu tenho que alguns chavantes daquela época viram também talvez como uma oportunidade, no sentido que a oportunidade foi no sentido de também aprender o português, porque os salesianos, eles também começaram a ensinar o português, a fala e a escrita. E é uma maneira que hoje, povos indígenas, de uma maneira geral, a nível de Brasil, a gente precisa também, né, falar o português, e se tiver escrita, melhor ainda, para a gente poder defender os nossos direitos. Né? Assim, a gente sabe que todos os povos indígenas têm a questão da oratória muito forte, né? Por isso são as memórias, são as histórias que vão passando de geração em geração. E também pensando, preocupados também, eu acredito, de não se perder a história como no passado de extermínio, a escrita, ela vem como um saldo positivo, né? Que a partir do momento que a gente pode registrar essas histórias, não somente a escrita, mas hoje em dia com as novas tecnologias de informação e comunicação, que é o registro de foto, audiovisual, né? Para estar registrando é muito importante. Eu sempre falo que, enquanto associação, os nossos projetos, quando a gente vai executar, além de ter a parte escrita, a gente deixa para ser uma questão mais técnica, a parte escrita. Mas a gente sempre tenta trazer, através do audiovisual, essa forma de informação talvez mais lúdica, mas que ele possa escutar o que está acontecendo. Não somente, igual se tiver em Chavante, a gente busca uma legenda em português. E se está em português, a gente tenta garantir a informação que esteja a legenda também em Chavante. Então, é uma forma da gente também estar contribuindo, não somente para a minha comunidade em si, mas para o povo, de uma forma geral também, o acesso à informação, que eu acredito que é muito importante. Ainda mais quando se fala também em processo de pandemia, sem a informação, eu acredito que a situação já estaria pior. Isso é uma parte. Mas a partir do momento que a gente tem a informação, o Estado brasileiro se nega durante um bom período, até hoje, é só uma gripezinha, e essa informação, só uma gripezinha, chega nas nossas comunidades também. Mas quem é que está falando que é só uma gripezinha? Não é uma pessoa tipo qualquer, por assim dizer, é o presidente da nação. Poxa, a partir do momento, né, que a pessoa que representa o Estado brasileiro, ele vê um vírus desse com uma letalidade tão alta, né, para o mundial. E quando se fala em povos indígenas, uma letalidade muito alta para nós, povos indígenas também. E ele fala que é só uma gripezinha, é um desrespeito enorme para toda a sociedade brasileira. E quando eu falo todo, é todos. Porque às vezes, Reinaldo, às vezes as pessoas falam assim, você é indígena, mas você é brasileiro? Sim, nós estamos no Brasil. Nós somos brasileiros. Aí vem esses processos pandêmicos que eu tenho observado também, que é outro enfrentamento
que a pandemia está trazendo para nós enquanto povos indígenas é o aumento do racismo e do ódio enquanto nós povos indígenas. Aqui na região tem um município de General Carneiro, que é antes de chegar em Barra do Garças, que é próximo da terra indígena, teve vários áudios que em grupos, e que esses áudios, digamos que vazaram, e aí entraram com ação no Ministério Público, denunciando as pessoas que estavam falando nos áudios, porque nos áudios falava bem assim, a gente tem que matar esses índios, porque é os índios que estão trazendo para a cidade, porque eles só andam em bando, eles só andam em grupo, então são eles que estão trazendo. Então, tipo, nós povos indígenas, a gente é vítima tão quanto qualquer pessoa. Mas esse ódio, ele está muito mais escancarado nesse processo pandêmico. Então, assim, não é irônico da minha parte, mas, assim, às vezes eu fico tão indignada que, às vezes, conversando com alguns parentes, e a gente se pergunta e a gente comenta. Foram nós que estávamos lá na Europa ou qualquer lugar e trouxe para o Brasil? Não fomos nós. E agora nós vamos ser culpados se na região, no âmbito dos municípios em volta, está aumentando os casos. Então, acredito que é preciso ter, de fato, uma coerência, uma solidariedade, mas especialmente uma visão mais humana. Humana, de acordo com essa diversidade que a gente tem de povos indígenas e de sociedade brasileira. Somos vítimas tão quanto. E quando se fala em questão de assistência à saúde, nós, povos indígenas, também passamos por esses enfrentamentos de assistência à saúde. Né? A partir do momento que o governo ele veta artigos que são importantes num plano de enfrentamento à Covid, que é para povos indígenas e comunidades tradicionais, ele veta, por exemplo, assim, vamos vetar a parte que fala de aumento a recursos para assistência à saúde indígena. Isso é uma negligência. Então, quem somos nós? Vetou água. Vetou a água. Então, assim, não, o vice dele pega e fala, não, eles têm água para beber, tem os seus rios. Aí, assim, os rios, será que está como 520 anos atrás? Sem poluição? Então, assim, a gente sabe que não é uma realidade real. E tem comunidades indígenas, que não é o nosso caso Chavante, por exemplo, mas tem povos indígenas e tem comunidades que nem água tem. Que nem água tem. E a gente sabe que a água ela é um bem comum, né? Um direito básico da nação. Aí a gente vê os representantes do governo com falas dessas, é entristecedor, assim, sabe? É entristecedor mesmo. Porque a gente vê que é como se nós, povos indígenas, a gente não fosse nada, a gente não fosse ninguém, como se a gente fosse a escória da sociedade brasileira. Eu acredito que não é dessa forma, não é só porque eu sou indígena que eu vou falar que não é que é dessa forma. Por isso que eu falo que a gente precisa ser mais solidário e mais humano, de fato. A partir do momento que a gente é mais humano, nesse processo pandêmico que não escolhe raça, cor, que não escolhe classe social, a gente poderia estar enfrentando de uma outra maneira. Com certeza. E acho que também, mais uma vez, você destacou 2 pontos aí fundamentais. Um é que é o racismo estrutural, né? Que está aí, né, impregnado na estrutura da sociedade brasileira e todo o seu processo histórico de constituição. Seja esse racismo estrutural aí contra os indígenas, quanto também com os povos de matriz africana, né? E acho que esse debate tem sido mais exposto recentemente, né? E a gente vê algumas ações, né? Como você falando, né? Muitas vezes parece dar-se a entender, né? Até como se os povos indígenas, né? Os governantes às vezes apontam quase como se fosse um empecilho para o desenvolvimento da nação, né? Leia-se, por exemplo, que muita gente às vezes fala, né, sobre os territórios indígenas, justificando, por exemplo, a ocupação aí para retirada de madeira, para colocar fazenda, você sabe como é que é, né? Então, assim, como lidar
com esse cenário, né? Quais estratégias aí vocês principalmente usam para tentar quebrar com esse racismo estrutural? Então, você traz uma questão que é do desenvolvimento, né? Uma questão assim que eu sempre falo, que desenvolvimento é esse? Né? Porque assim, até então, o desenvolvimento sustentável, vou trazer a questão do desenvolvimento sustentável, né? Quando lá na Conferência Estocolmo, né, teve essa primeira discussão que precisavam desenvolver a sociedade global, mas que para esse desenvolvimento ele precisaria ser sustentável, na Conferência de Estocolmo diz que deveria ser um tripé, que esse desenvolvimento sustentável deveria considerar a questão ambiental, a social e a econômica. Mas o que eu percebo é que esse desenvolvimento ele não vale quando se fala de povos indígenas e comunidades tradicionais. Porque, além das violações que a gente tem de direitos, tenta nos obrigar em todas as formas, tentar aceitar esse desenvolvimento que o Estado coloca para a gente. Então, o desenvolvimento sustentável deveria considerar o social, o econômico, o ambiental? Por que não considerar, então, nossos povos indígenas e comunidades tradicionais? Que desenvolvimento é esse que não considera a nossa percepção de desenvolvimento? Né? Então, assim, e o que isso traz? Não, porque os povos indígenas, aquele velho discurso que muitos políticos da bancada ruralista utilizam. Não, é muita terra para pouco índio. Aí tem um parente, o Rio do Caingangue, uma vez ele pegou e falou bem assim, não. E quando se fala de grandes agricultores da soja, ou de grandes agricultores do gado, será que então não é muita terra para uma pessoa? Então, assim, que desenvolvimento é esse? No qual só está prevalecendo a parte econômica. Não está prevalecendo o social, tampouco a parte ambiental, somente o econômico. Então, assim, às vezes eu faço uma reflexão também, até quando se fala da própria revolução industrial, né? Que era o quê? Não, vamos trocar a mão de obra ali do ser humano para as máquinas. Beleza, vamos avançar nessa questão de industrial para poder facilitar o trabalho. Mas qual era a garantia do trabalhador? Né? Então, assim, são vários movimentos que se teve em questão mundial também, dessa questão, garantir o direito do próprio trabalhador nessa própria revolução industrial. Então, assim, eu acredito que quando se fala dos nossos impactos enquanto povos indígenas, a gente precisa conhecer a história, não somente local, que eu falo assim a nível nacional, mas também a gente precisa tentar buscar também esses conhecimentos, o que aconteceu no mundo, porque tem muita coisa que veio de fora para dentro, né? Tentando impactar de fato o que vem de fora, e a gente tem que aceitar porque isso é bom para quem? Acho que isso aí a gente teve vários espaços aí, acho que a Célia Chacriabá e a Sônia aqui nas nossas conversas também reforçaram bastante isso, né? E até mesmo que a gente deveria ressignificar esse conceito de desenvolvimento, né? Até para quem sabe, para um sentido de um reenvolvimento, né? Com as nossas raízes, com os ambientes, né? Talvez o próprio termo desenvolvimento sustentável não nos atenda, né? Sendo uma perspectiva também colonizadora, né? Quando vem de uma perspectiva colonizadora. E aí, pô, já que você puxou esse tema, você tem mestrado aí em desenvolvimento social pelo UNB, né? Inclusive eu tive a oportunidade de ler sua dissertação, Sabedoria Ancestral em Movimento, Perspectivas para a Sustentabilidade. Achei um trabalho lindo, né? Que você quiser falar um pouco dele, foi lá sobre o ATL, o Acampamento Terra Livre de 2012, né? Achei assim, um trabalho muito rico e até você, em alguns momentos, descreve ali no início, principalmente, sobre algumas das dificuldades desse processo aí acadêmico, né? Então, a gente que está na universidade e luta também por políticas de cada vez mais inclusão dos indígenas, negros,
né, e a turma das escolas públicas na universidade, né, tem que ampliar esse acesso, mas também como a gente buscar contra-colonizar a universidade por dentro, porque as estruturas são meio rígidas, né, não, Cicina? Então, o mestrado que eu fiz foi a primeira turma de mestrado do CDS, do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB. E a primeira turma era sustentabilidade, o tema era sustentabilidade junto a povos em terras indígenas. Foi uma turma que teve a metade dela de indígenas e metade de pesquisadores e profissionais que atuavam com a questão indígena. E o foco era específico indígena. Hoje, na segunda turma até hoje, já trouxe um outro formato, que é povos indígenas e comunidades tradicionais. Eu falo, e assim, um diferencial que eu trago à questão desse mestrado na UNB é porque, além de ser, né, de ser uma turma que vai debater, na minha época, né, questões específicas, indígenas, mas também tendo um corpo acadêmico de profissionais e pesquisadores que trabalhavam com a questão indígena, é proporcionar também esse intercâmbio. A gente sabe que a partir do momento que a gente está na universidade, segue alguns padrões, né? Precisa ter produção acadêmica, a questão das leituras, referenciais e tal. Só que o diferencial é porque, por ser um mestrado também profissional, além de ter o TCC, a gente também teria que fazer alguma intervenção social. Então, qual foi a minha proposta? Assim, eu agradeço muito também a minha orientadora, que foi a Luciana Eurix, né, uma antropóloga lá da região sul. Eu falo que ela foi muito, assim, muito paciente comigo, porque eu precisava escrever, mas eu estava em movimento. Ela, você não entregou artigo, você não entregou tal coisa. Eu falei, calma, eu vou escrever, calma, calma, calma. E teve uma vez que ela pegou e ela teve uma fala que mexeu comigo, que ela pegou e falou assim, Cicina, movimento, ele é movimento, não é porque você vai se retirar um pouco diretamente de estar em movimento que ele vai parar. Pelo contrário, vai continuar em movimento. Eu falei, gente, é verdade, eu preciso parar então. E daí, assim, mas parar por um tempo. Aí eu falei, mas então o que eu poderia estar fazendo? E a gente conversando. Até então, minha proposta, que eu entrei para o mestrado, era outra. Era para poder falar sobre. A minha proposta era falar sobre os processos de transmissão de conhecimento dos mais velhos, né, os nossos anciões e nossas anciãs, para as novas gerações, tendo como foco a nossa riqueza, que é o bioma cerrado, que é o bioma que a gente vive. Até então a proposta era essa. Só que, assim, por conta de atuação no movimento indígena, colaboração, eu não conseguia me ausentar para fazer essa parte do campo. E daí foi quando surgiu a ideia de fazer um ensaio, na verdade, né? Foi fazer um vídeo, um curta, e um ensaio que conta como foi o processo da construção desse vídeo. Então, assim, um ensaio que, por isso que traz os enfrentamentos também, que por que foi difícil, mas também o que foi um processo colaborativo. Porque, assim, eu não tinha câmera naquela época, assim, a gente fala que naquela época parece que é tão distante, assim, eu me formei em 2013 no mestrado, né? O ATL foi em 2012. Mas, assim, naquela época, hoje eu não sou uma expert da comunicação, não sou comunicadora também, mas é uma área que eu gosto. Mas naquela época, não, eu estava assim, crua total, nessa questão de como filmar, qual era o melhor ângulo da luz, da questão do som. Então, assim, eu fui meio na raça e na coragem. Aí tem o Lali, que é da UNB, que é o Laboratório de Línguas Indígenas. O Lali me emprestou a câmera deles. Aí, outra parente indígena, a Elenir Caingang, ela pegou e falou assim, não, eu vou te dar um HD. Aí ela me deu um HD para poder salvar. Então, assim, foi um processo totalmente colaborativo. E quando eu cheguei no ATL, então, justamente falando dessa questão do que é esse tal de desenvolvimento, era saber de lideranças indígenas que estavam ali, jovens, mulheres, caciques, enfim, anciões, cada qual na sua atuação, o que é esse desenvolvimento para eles.
né? Então, assim, cada um colocou o que é esse desenvolvimento sustentável a partir da perspectiva deles. E a maioria deles trouxeram, igual eu falei, apesar da gente ser diverso enquanto povos indígenas, trouxe um ponto que é em comum, que não tem como se falar de desenvolvimento sem a sabedoria, que é ancestral e que vai passando de geração em geração. E que o desenvolvimento, ele não está ligado com o econômico necessariamente, como está no tripé. Tão pouco como na questão social. Ele está focado mais na questão ambiental e na questão coletiva dos povos indígenas. Então, cada povo vai ter a sua própria perspectiva do que é o desenvolvimento. E outro desafio que foi também para construir esse ensaio, quando foi na hora da banca, quando falou assim, mas cadê os referenciais, os antropólogos, né, os escritores, aí, os bambambam da antropologia de 1800, Com aquele tanto de relato de mestre, né, gente? Justamente isso. Aí eu peguei e falei bem assim, eu falei, não, eu concordo, eu não usei esses referenciais. Não, porque você usou muita bibliografia cinza, né, que fala, né, muita bibliografia cinza, muita coisa de internet e tal. Eu falei assim, é porque aí onde estão as informações? Porque eu falei, a própria universidade, como você mesmo falou, a gente está tentando quebrar esse... Não é quebrar a universidade, mas a gente está tentando quebrar no sentido que a universidade também precisa abrir o horizonte dela. Não é só porque um indígena, sei lá, um indígena que ele não é falante da língua, que ele não tem o conhecimento dele. Então, significa que ele não pode ser uma referência? Por que não? Só porque ele não tem artigos publicados em revistas? Só porque ele não tem várias palestras feitas, o que as pessoas pagam para poder assistir a palestra dele? Só porque ele não tem livros publicados? Não, a gente tem que reconhecer também justamente essa sabedoria que o indígena tem. Aí traz um outro desafio, mas também uma responsabilidade para nós, enquanto povos indígenas, que eu não estou mais na academia, mas os povos indígenas que são estudantes, que são pesquisadores e que estão nas universidades, que é o quê? Escrever e relatar. Colocar, com certeza... A Shirley entrou, tá aí, né, Shirley? Colocar lá, referência, Shirley Krenak, povo Krenak, essa é a referência. E a universidade tem que aceitar. Então, assim, não é porque não tem aqueles, né, o padrão da universidade, que são os livros publicados, ou os antropólogos que são, né, são famosos, que a gente vai deixar de lado o lado do conhecimento indígena. Então, por isso que eu falo, traz esse outro desafio, mas também uma responsabilidade para nós, enquanto povos indígenas, que está nesses espaços acadêmicos, que é de escrever e fazer garantir, de fato, que a universidade possa reconhecer esses mestres, né, que têm um notório saber, que também seja ali na referência. Não vai ser um artigo, segundo fulano de tal, na página tal, no ano 2000, mas que vai ser parente do povo tal, numa entrevista em tal dia, ou no próprio acampamento Terra Livre, na plenária oficial de tal dia, parente falou aquilo. Isso é preciso, a gente precisa reconhecer e potencializar também essas experiências e essas vivências. Então, assim, foi um ensaio, eu falo que foi um ensaio por muitas mãos, porque muitas pessoas me ajudaram nesse sentido, igual eu falei, com os próprios equipamentos, porque eu não tinha conhecimento nenhum, foi a primeira vez. E eu tive outras pessoas, como o Carlos Papá, a Cristine Machacali, que lá de São Paulo, que é a companheira do Carlos Papá, que é Guarani, me ajudaram a fazer a edição. Teve a colaboração também da Nádia Marim, que ela não é indígena, mas uma pessoa que já trabalha com audiovisual, já trabalhou com muitos povos indígenas também, me ajudaram a fazer esse processo da edição. Algumas filmagens que eu não tinha de boa qualidade, né? Porque eu segurava a câmera, era tremendo, né? Então, assim, o Kamikiá também cedeu imagens. O Kamikiá é do povo Kisede, que é um comunicador, um cineasta muito profissional, e que cedeu imagens também para poder compor o vídeo, né? Que foi o produto, de fato, do mestrado, e que ele vem em conjunto com esse ensaio,
que conta um pouco como foi a trajetória da construção desse vídeo. Então, foi um pouco disso, né? Pois é, e com cada referência de peso, né? Raoni, Davi Copenal, assim, só referência de peso no seu texto e no vídeo, né? Então, eu acho que, igual você falou, a academia, inclusive as próprias normas lá da ABNT de citar referências, há brecha para a gente citar comunicação pessoal nesse espaço. A gente tem que saber usar delas, e enquanto a gente não tiver também, não transformar as estruturas por dentro, para que os pesquisadores, professores também consigam aceitar isso e não classificar às vezes como isso não é literatura porque não está em revista. Isso nós só vamos conseguir mudar se a gente conseguir cada vez mais universidades, não apenas enquanto estudantes, mas também na condição de mestres e mestras, né? Acho que esse também é outro desafio que a gente tem aí para frente. E assim, e na sua dissertação também, acho que fala um pouco, quase todo mundo fala da importância de trazer a juventude para o movimento, né? Isso também foi algo que destacou, e você mesma vem aí do engajamento já no movimento indígena da juventude. E assim, eu acho muito legal a gente estar conversando aqui, falando um pouco sobre a sua trajetória, né? Para quem não sabe, né, a Samantha é filha de uma importante liderança indígena, do Mário Juruna, mas o assunto dele não é o seu pai e toda a relevância que ele tem, mas então eu fico muito feliz de ele ter a possibilidade de debater a sua trajetória, a sua atuação, esse caminho que você tem traçado, com todo respeito, né, a todas essas lideranças ancestrais e seus antepassados aí que contribuíram nessa formação. E a gente chegando aqui, já temos mais uns 15 minutinhos aqui de conversa, então, se você quiser falar um pouco sobre a importância, tanto você enquanto mulher indígena, né, do papel das mulheres indígenas nesse movimento, a gente tem sentido a força, a potência das mulheres indígenas. Sônia, Célia, a gente tem a honra de trabalhar junto com a Shirley, você aí e tantas outras, né, puxando esse movimento com muita força, né, e também a juventude se engajando. O que você poderia falar para a gente um pouco sobre a importância das mulheres e da juventude nesse processo, e também o que mais você quiser considerar importante aqui nesses minutos finais? Ok. Bem, eu sempre costumo dizer assim que eu sou quem eu sou, justamente pelo incentivo que o meu pai deu, que ele me deu em vida. Porque uma coisa que ele sempre destacou, não somente a mim, mas para todos os 11 filhos que ele teve, é a importância do estudo escolar, né? E por quê? Meu pai, ele tinha mal e mal a quarta série, ele não tinha praticamente uma boa leitura, escrita mal e mal. Então, e ele sofreu muito racismo e preconceito por essas questões. Mas isso não minimizou a capacidade dele em se manifestar essas violações, não só o meu povo chavante, mas que os povos indígenas estavam enfrentando. Tal qual foi que a própria população do estado do Rio de Janeiro colocou ele como o primeiro indígena a ocupar o espaço do Congresso Nacional. Acredito que foi um feito muito positivo, porque a partir da presença dele, saindo do momento histórico de ditadura militar, né, e vindo para uma república, né, por assim dizer, para uma democracia participativa, trouxe esse outro olhar, né, que é a importância também dessa nossa diversidade enquanto sociedade brasileira, de ter a importância também de indígena dentro do Congresso Nacional. Então, assim, ele sofreu muito racismo e muito preconceito por não dominar bem o português. Hoje em dia fala bullying, né? Mas eu falo, não é bullying, que no caso dele foi racismo mesmo. As pessoas, para que ele fica andando com esse gravador? Para que fica registrando? Ele gravava e falava, você é corrupto mesmo, você é um ladrão, você falou e não cumpriu. Aí eu penso, assim, que o quanto ele foi visionário para a época dele.
Porque naquela época era um gravador gigantesco e hoje em dia todo mundo pega os políticos, os corruptos, com o quê? Lava Jato, tudo que acontece no Brasil é com o quê? Com gravação. Claro, né? Com celular, com coisas mais tecnológicas, mas é com gravação. Então, assim, eu acredito que ele foi essencial até para o processo de desconstruir também a forma de nossa sociedade brasileira ver os políticos. Então, no meu ponto de vista, ele foi um desbravador, né, nesse sentido. Só que eu só fui perceber e ter esse amadurecimento, de fato, da contribuição do que ele fez, não somente como Chavante, mas também para toda a população. Eu já estava na faculdade. Né? Meu pai faleceu, eu tinha 15 anos de idade, e até então era só meu pai, uma pessoa que educa, que orienta, e ele sempre falava, eu quero que vocês, ele falava para todos os filhos, eu quero que vocês estudem, eu quero que vocês trabalhem, eu quero que vocês possam contribuir de alguma maneira com a sua família e com o seu povo. E de todos os meus irmãos, eu sou a mais nova, de 11 filhos, e eu fui a primeira a terminar a faculdade, eu fui a primeira a fazer um mestrado. Né, depois disso, eu tive um outro irmão, que é o Diogam Rojuruna, que ele está estudando na UFG, fazendo intercultural, e tenho também um irmão, o Apsiré, que está fazendo antropologia na UNB. Mas, assim, aí pensa nessa questão de mulher, né? E às vezes, assim, então, eu sou a mais nova, a caçula, e foi a mulher que conseguiu, eu não falo passar à frente, mas que conseguiu ter esse feito, né? Então, eu falo, eu sou quem eu sou devido a esse ensinamento, esse aconselhamento que o meu pai teve. E quando se fala de juventude, é porque, igual eu falei, o meu amadurecimento em relação ao próprio contexto do movimento indígena foi quando eu estava na faculdade. Eu fiz faculdade no Mato Grosso do Sul, e ali eu pude viver outra realidade, não só vivenciar, mas estar também com outros parentes, que é os Guarani Kaiowá, que fica ali na reserva indígena de Dourados, que tem duas aldeias, que é a Jogapiru e a Bororó, e no qual eu pude aprender muito, porque é uma realidade completamente diferente da minha. A aldeia deles é diferente. Quando eu cheguei na aldeia, eu falei, cadê a aldeia? Não, mas aqui é a aldeia. Eu falei, não, gente, aqui não é aldeia. Mas porque eu estava acostumada com uma aldeia em círculo. A minha aldeia é em círculo, bem espaçosa, um pátio muito grande. De uma aldeia para outra, tem uma distância significativa. E quando eu cheguei lá em Dourados, a aldeia, ela é como se fosse uma vila, né? Uma vila no interior, mas é uma aldeia. Então, foi um aprendizado entender, justamente, a gente precisa conhecer a história. Então, eu fui aprender e conhecer qual foi o processo de colonização deles. E que eles estão ali em confinamento até hoje. Então, assim, lá o território deles é pequeno, a população grande, então, óbvio que não ia ter como a aldeia ser um pouco parecida com a minha. Eu não falo em questão do formato, mas de ter um distanciamento, né, de uma para outra. Então, conhecer também essa outra realidade foi muito importante para mim. E foi a partir daí, ver os enfrentamentos que os Guarani Kaiowá passam, e muitos ali vivendo em beira de estradas, porque foram usurpados de seus territórios, que fez eu abrir os olhos e ver, gente, eu posso contribuir de alguma maneira. E foi ali que eu comecei a participar, então, do movimento estudantil, no movimento estudantil, tanto do curso dos estudantis de serviço social, mas também do grupo de estudantes indígenas do Mato Grosso do Sul, que foi quando eu já tive contato com a realidade de outros povos ali do estado. E quando foi em 2009, eu participei do primeiro Seminário Nacional de Juventude Indígena, e foi dali que eu comecei, digamos, a ficar mais engajada na atuação, na época, como juventude indígena, né? Foi criada a Rede Juventude Indígena, que é a Rejuind, que é uma rede que não é uma rede que representa a juventude. A Rejuind é uma rede onde tem vários colaboradores, mas o intuito dela é potencializar as capacidades da juventude, é possibilitar oportunidades a partir das informações. E também foi em 2009, no mesmo seminário, que quando foi criada a Comissão Nacional de Juventude Indígena, que já tem um outro papel, uma outra função. E desde então eu fiquei mais engajada nesse movimento de juventude.
E para entrar, digamos, no contexto mulher, é porque assim, a juventude ela é uma fase. Não somente no questão de marcos, né, de idade, mas também no contexto cultural, no contexto cultural mais jovem, já sou mulher. Num contexto de a juventude de tantos a tantos anos é jovem, também não sou mais jovem. Então, eu passei também por esse momento de transição, que quando eu comecei a me aproximar mais do movimento de mulheres indígenas, e foi quando eu percebi que, agora, jovem é uma fase, vão vir vários outros. Minha parte eu fiz, agora eu tenho que começar a atuar no movimento de mulheres indígenas. E só foi no movimento, atuando como juventude, foi aí que eu comecei as minhas primeiras experiências, participando de acampamento Terra Livre, eu falo também na Cara Coragem, eu estava na faculdade, eu sabia esse acampamento, juntei dinheiro e fui para acampamento sozinha, cheguei lá, aquele mundaréu de parentes na esplanada dos ministérios, então foi ali que eu também criei outros vínculos com o próprio movimento indígena, mas também criei amizades com o movimento e aprendi muito. O pessoal fala assim, a vida o pessoal tem aquele ditado, né? A vida é a nossa escola. No meu caso, a minha escola foi o próprio movimento indígena, foi o que me proporcionou muito aprendizado, não somente pessoal, mas também oportunidades profissionais, foi no movimento indígena. E só salientando, né, que hoje é dia 12 de agosto, que é o Dia Internacional da Juventude, né? Então, assim, é um marco também que recomendado numa assembleia em Lisboa em 98 e mais em 99 foi quando as Nações Unidas fez a resolução, né, como marco de internacional da juventude. E a cada ano tem um tema, né? Esse ano, por exemplo, das Nações Unidas, é justamente o engajamento da juventude numa ação global, que é através, reconhecendo também as potencialidades que as mídias sociais têm em relação a dar visibilidade nas ações que a juventude tem feito. E a juventude indígena tem contribuído muito em relação ao próprio movimento indígena, através não somente das redes sociais, mas a juventude sempre esteve participativa junto com o movimento, e eu consigo observar o próprio amadurecimento do movimento indígena, que é de reconhecer a juventude indígena também como protagonista nesse processo. Ereré, como diria nossos companheiros Krenak. Ô, Cicinã, olha, tô aqui sorrindo, tô com a qualidade da aula que a gente teve hoje aqui com você, né? Um debate de alto nível e, e super feliz e agradecido por isso, agradecendo também a Shirley Krenak, nossa companheira coordenadora pedagógica aqui do Nagô e presidente aí do Instituto Shirley Jocurnan Krenak, que está em parceria aí com o Nagô nesse projeto da Pluriversidade do Atu, e avisar para todo mundo aí que está assistindo que os vídeos, nossos debates ao vivo, ficam registrados no canal do YouTube do Nagô, o FJF-GV. E também convido todo mundo aí a depois conferir lá o canal do YouTube do Instituto Shirley Jocurnan Krenak, que tem uma série bacana aí, feita os Guerreiros do Atu, com as crianças Krenak falando um pouco sobre seu povo, sua história, né? E aqui, mais uma vez, gratidão, muito, muito grato mesmo por essa prosa. Espero que, passado esse momento difícil, né, muita força para a gente também, tranquilidade, para superar esse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia e de tantos ataques, tantas perdas de direito, né, no Brasil como um todo. Força para a gente superar isso. Espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente. Gratidão. Se você deixar uma palavra final para a galera que está acompanhando, gratidão aí para todo mundo também. Eu que agradeço a oportunidade, né? O convite veio através da Shirley. E não somente a Shirley, mas você também pela disponibilidade. Agradecer a Shirley Pancará que entrou,
o Carcaju que entrou também, a Mari Guajajara, não somente os parentes indígenas, mas também aos outros, os não indígenas que também acompanharam e podem acompanhar, como você mesmo disse, depois no YouTube. Agradeço. É isso aí. No sábado, 8 horas da noite, vamos estar aí com o Carcaju, que estava presente aqui. Vamos conversar com ele sobre espiritualidade e cultura pataxó. E vamos seguindo, né? É uma forma de fortalecer o movimento, a gente aqui, enquanto também brancos, mas que temos a consciência de tudo isso, queremos estar com vocês ao lado de vocês nessa